Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai continuar a trabalhar com polinômios, mas especificamente hoje a gente vai com um novo desafio. Não vamos trabalhar as operações básicas, e sim uma nova maneira de indicar esses polinômios, que serão bastante importantes, por exemplo, quando a gente precisa fazer simplificações em alguns momentos que a gente vai necessitar. Para isso, o nosso tema da aula é relação de Girard. Então vamos ver lá. O que vai ser os nossos objetivos? Identificar o que é uma equação algébrica, a gente já sabe, mas vamos relembrar os conceitos dela. Aplicar o conceito de raízes na resolução de equações algébricas e escrever um polinômio usando a decomposição em fatores do primeiro grau. Vai ser o que a gente vai fazer. No estudo dos polinômios, trouxe novamente a ideia de raiz. Será que podemos escrever os polinômios em função das suas raízes? As raízes é aquela que torna a equação verdadeira, não é verdade? Então a gente quer escrever, a partir das raízes, ela como um produto de binômios que vão estar representados pelas suas raízes. Primeiro vamos relembrar. Uma equação algébrica é quando ela vai estar uma equação sempre igual a zero. Aqui o an menos 1, estão significando o quê? Os coeficientes da nossa equação. X elevado a n é o grau, né? Por exemplo, se fosse terceiro grau, aqui seria segundo, primeiro, até o grau zero, que seria o nosso termo independente. Tranquilo? Temos um exemplo aqui, ó, a equação aqui de segundo grau, né? Um polinômio de segundo grau, uma equação algébrica de segundo grau, e temos que o menos 2 é uma raiz. Significa o seguinte, se eu substituir ali o menos 2 aqui, vai tornar que isso é igual a zero, ou seja, zero igual a zero, se for uma solução, sempre. Então, resolver uma equação algébrica é determinar todas as suas raízes, podendo elas serem reais ou complexas, assim formando o que a gente já sabe que é o conjunto solução. Toda equação polinomial de grau n, sendo ela maior do que 1, possui pelo menos uma raiz complexa. Lembrando que quando a gente fala que ela é complexa, dentro dos complexos está os reais. Então ela pode ser real ou imaginária. Toda equação polinomial que possua uma raiz imaginária possuirá, por tabela, também o conjugado dela como raiz. Então, sempre que tiver uma raiz imaginária, ela vai ter a sua conjugada também fazendo parte do conjunto solução. Tranquilo? Então, através do teorema fundamental da álgebra, nós podemos escrever e fazer as decomposições em fatores de primeiro grau que vão simbolizar exatamente essas equações. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho, ó, partir do final para onde eu quero chegar, só para a gente entender. Então eu tenho x mais 1 que multiplica x menos 2, ou seja, tenho dois binômios. Quando eu tenho dessa maneira a equação, eu já sei que o que torna essa sentença igual a zero verdadeira, ou seja, x mais 1 igual a zero, é x igual a menos 1. E aqui x menos 2 igual a zero, portanto x vale 2. Já sei as raízes. Mas aqui eu fiz a decomposição, fizemos o produto aqui distributivo, chegamos na equação do segundo grau, aplicamos Bhaskara aqui, encontramos exatamente as duas raízes. Então aqui eu tenho esta equação polinomial e eu quero chegar ao quê? A partir das duas raízes, eu escrever ela como um produto disso por isso. Como é que a gente faz? O produto, o nosso polinômio pode ser dado como x menos x', que é a primeira raiz, multiplicado por x menos x duas linhas. Essa é a regrinha que a gente sempre vai utilizar para fazer a decomposição. Tranquilo? E sempre fazer a decomposição em binômios de primeiro grau. Tranquilo? Agora aqui, eu tenho então como que eu vou fazer a decomposição? A n que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, e assim sucessivamente, quantas raízes a gente tiver. E o AN é quem? É o coeficiente do polinômio dominante, ou seja, a gente vai ver aquele que tem o maior grau. O coeficiente que estiver na frente é o valor que eu vou colocar aqui. Fácil, não é verdade? Então vamos ver. Sabendo-se, vamos ver se sabemos mesmo, sabendo-se que 2 mais i
e sabemos se é 2 mais i, temos o seu conjugado, que o conjugado dele é 2 menos i. E menos 3 são raízes da equação x ao cubo menos x ao quadrado menos 7x mais 15 igual a zero. Fatore o polinômio dado entre os dois polinômios com coeficientes reais, um com grau 2 e outro com grau 1. Tá ok? Vamos fazer essa decomposição igual ao exemplo. O polinômio de grau 3 é o coeficiente dominante, será o termo x elevado ao cubo, que é exatamente o de maior grau. Também vamos observar que o grau do polinômio é igual à quantidade das raízes que ele possui. Então, o que a gente vai querer aqui? Eu quero fatorar esse polinômio, deixando ele em fatores das 3 raízes que ele vai ter. Já conhecemos as raízes, então vai facilitar ainda mais, utilizando o que a gente acabou de fazer no exemplo. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já voltamos a conferir.
Então, galera, esse exercício, ele é pesadinho. Quem fez, tranquilo aí, viu que deu um pouco de trabalho. Por quê? Porque eu não quero simplesmente colocar ele na forma do produto dos três fatores, porque é uma equação de terceiro grau, então eu vou ter três fatores. Então, o que eu vou ter que fazer? Ele exige que um dos fatores seja uma equação quadrática e outra é a equação de primeiro grau, os dois fatores. Tranquilo? Vamos ver se ficou tranquilo mesmo. Se não ficou, vamos tentar tirar essa dúvida agora. Então, aplicando aqui o dispositivo que a gente tem, o AN é exatamente o do dominante, o coeficiente do dominante, que nesse caso aqui vai ser o 1, não é verdade? X menos a primeira raiz, que é complexa, imaginária, x menos o segundo e x menos a terceira, que era o real, que era menos 3. Aqui vale ressaltar, né? Tomar muito cuidado com os sinais, ó. Menos com menos, mais. Esse tipo de situação normalmente se erra sinal. E se eu tenho menos na frente, eu tenho que distribuir o menos para o 2 e o menos para o y, para o i, para a unidade imaginária da mesma maneira. Aqui eu fiquei um produto de três fatores, mas eu não quero produto de três fatores, eu quero de o primeiro aqui de segundo grau e o outro de primeiro grau. Então, primeira coisa, eu vou fazer o produto esse com esse e depois com o terceiro para a gente poder organizar. Foi isso, ó. Primeiro tirei as raízes, fiz a regra de sinal, agora fiz a distributiva deste com esse, fiquei essa expressão. E essa já está o primeiro grau que eu quero saber. Então, agora, de novo, feito esse daqui, vou ver que esse e esse eu consegui simplificar, esse e esse eu consegui simplificar. Ou seja, de toda essa expressão, ela ficou aqui menor. Lembrando que i ao quadrado significa o quê? Menos 1. Substituímos ali. Ficamos aqui, portanto, o polinômio de segundo grau que a gente queria, multiplicado por 1 de primeiro grau. Essa é a nossa ideia. Aqui depois vocês pegam o cálculo passo a passo, vocês vão ver, não é tão complicado, precisa um pouquinho mais de prática, né? Assustou um pouquinho que esse daqui é meio grandinho para o primeiro exercício, mas vocês vão dar conta tranquilamente. Volta e revise, quem conseguiu acertar, parabéns. Quem não conseguiu, não se desespere, gente. Eu sempre digo aquilo que sempre falo para vocês. Ó, alguns vão precisar 1, 2 exercícios, já estão craque. Outros vão precisar fazer 5, 6. Cada um precisa se conhecer. Não é o professor de vocês, é o professor de vocês que vai determinar o número de exercícios que são necessários. É você mesmo. E hoje em dia você vai até a biblioteca, vai no site da internet, pega exercícios correlatos e vão treinando. Continuando. Decomposição de fatores de primeiro grau. Toda equação polinomial de grau n, ou seja, qualquer que seja o grau, tanto que ela seja maior do que 1, ou seja, de primeiro grau, admite exatamente n raízes complexas. O que significa isso? Se eu tenho um polinômio de quarto grau, significa que ele vai ter 4 raízes, não é verdade? Pode ser que as raízes aí sejam imaginárias, além da real. Tranquilo? O polinômio de primeiro grau aqui, 4x menos 8, admite 2 raízes. Podemos escrever ele, ó, aqui, 4x menos 8, dá para colocar o 4 em evidência. Multiplica x menos 2. Ou seja, aqui eu coloquei 2 fatores. Agora o polinômio aqui de segundo, porque aqui nós temos de primeiro, só vai ter uma raiz, que nesse caso a raiz aqui é o 2, né? Nesta polinômio de segundo grau, né? Esse polinômio de segundo grau, se eu igualo a 0, resolvo por Bhaskara, eu vou encontrar as raízes menos 1 e 2. Ou seja, eu posso escrever esse polinômio como sendo x menos menos 1 mais 1, x menos 2. Ou seja, no lugar desta expressão, eu posso colocar esse produto. Por que eu estou fazendo isso, professor? Em alguns momentos você pode precisar fazer simplificações e fica muito mais fácil fazer a simplificação se eu ficar ele na forma exatamente de 2 fatores multiplicados. A mesma coisa aqui, ó, tem um polinômio de segundo grau, eu tenho as raízes imaginárias aqui, 2 mais i e o seu conjugado, então eu posso escrever, lembrando que eu sempre pego do dominante o 1, coloco na frente, x menos a primeira raiz, tomar cuidado com os sinais, x menos a segunda raiz, tomar cuidado com os sinais, e conseguir deixar ela na forma
de produto de dois fatores ali. Vamos agora para a nossa segunda prática do nosso vídeo de hoje. Resolver a equação de terceiro grau, x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 29x menos 52 igual a zero, sabendo que uma das suas raízes é 4. Então já sabemos uma das raízes. Vamos pensar como podemos diminuir o grau do polinômio sem alterá-lo para poder encontrar as outras duas raízes. Galera, agora é a hora da gente puxar para a memória o que a gente já aprendeu. Se eu sei uma das raízes, eu poderia, por exemplo, usar o dispositivo de Briodes-Ruffini para baixar de terceiro para segundo grau. Sendo de segundo grau, podemos aplicar Bhaskara e achar as outras duas raízes e, consequentemente, nós vamos conseguir resolver este problema. Que esse problema, o que ele pede? Exatamente resolver a equação sabendo qual é as raízes. Vou dar um tempo para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, galera, conseguiram? Eu quero saber todas as raízes dela e também já aproveitar e deixar ela em forma de fatores ali, o polinômio. Vocês vejam que houve a necessidade da gente saber outros conceitos que a gente já trabalhou para resolver a equação de grau maior, para baixar o grau para a gente poder resolver com o dispositivo de Brioni-Ruffini. Vamos lá então para conferir se vocês acertaram. Então, primeira coisa, eu sabia que uma das raízes era 4, então eu já poderia até colocar o dominante aqui a 1. Eu sei que x menos 4 é uma das raízes. A outra eu ainda não tenho ela, já tenho escrito aqui. Mas como que eu posso achar essas outras duas? É de terceiro, já sei uma, eu posso baixar o grau usando exatamente o teorema ali do resto, né? Então nós podemos aplicar o nosso dispositivo de Brioni-Ruffini. Então eu tenho esse e eu sei que ele é divisível por x menos 4, já que uma das raízes é 4. E daí eu tenho de terceiro, eu vou conseguir baixar para a ordem 2. No dispositivo de Brioni-Ruffini, 1, menos 8, 29, e o termo independente 52, e a raiz que é uma das raízes que a gente já sabia, que era 4. Resolvendo aqui nosso dispositivo, não vou fazer agora, ó, 4 vezes 1, só vou começar. 1 vezes 4, 4, com menos 8, 4 negativo. E assim sucessivamente, chegamos aqui o resto zero, que a gente já sabia que era resto zero, porque ela era a equação, era a raiz da equação. Sobrou esse daqui no quociente, ou seja, de ordem 2. 1x ao quadrado menos 4x mais 13. Agora eu preciso saber quais são as raízes desses dois valores. Quem tem aquela facilidade? Soma das raízes 13, desculpe, o produto das raízes 13 é a soma menos 4. Nem sempre você vai conseguir fazer ela passo a passo. Nesse caso não iria conseguir, porque ela é imaginária. Resolvendo por Bhaskara, encontramos as raízes 2 mais 3i e a sua conjugada. Lembra que a gente já falou? Sempre que eu tiver uma imaginária, a outra vai ser a sua conjugada. Ou seja, já temos a solução que a gente procurava, que era 4, que já foi dado, e as outras duas raízes envolvidas. Já deixando o polinômio na forma fatorada aqui, ficamos que 1 que multiplica x menos 4, a segunda raiz substituindo ali ficou o polinômio, o binômio aqui, e substituindo a outra raiz ficou aqui. E nós temos aqui o polinômio na forma fatorada, como eu disse, em algum momento você pode necessitar de sair da forma que está polinomial para a forma fatorada, que vai facilitar você resolver muitas questões. Então, o nosso vídeo que a gente trabalhou hoje foi exatamente para a gente resolver o polinômio deixando na forma fatorada, ou seja, colocando exatamente as raízes desse polinômio. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.